Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a família que recebeu uma missão para reconstruir e povoar novamente a terra. O que aconteceu com a família de Noé? Se você não é inscrito nesse canal, aproveita este momento aqui embaixo. Já vá se inscrevendo, dando aquele joinha e compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. O que aconteceu com a família de Noé? A família de Noé foi escolhida por Deus para a missão de reconstruir a civilização humana após o dilúvio. Além de Noé, essa família era formada por sua mulher e seus 3 filhos, Sam, Cã e Jafé. E suas noras, tanto a mulher de Noé quanto as mulheres de seus filhos. A Bíblia registra que a família de Noé viveu em um dos períodos mais complicados da história humana. Gênesis 6 está registrado. Descreve uma humanidade afundada em violência e em depravação, ao ponto de necessitar de uma intervenção divina dramática. O ser humano realmente estava aproveitando toda a sua capacidade para o mal. E a perversidade alcançou um nível sem precedente. Porém, nesse mesmo contexto, Noé é citado como um homem de retidão e integridade diante de Deus, muito diferente dos restantes da sua geração. A retidão de Noé, contudo, não era apenas um testemunho de sua integridade moral, mas um reflexo da graça soberana de Deus operando em sua vida. Inclusive, ele foi um precursor da verdade bíblica de que a justiça verdadeira diante de Deus não provém dos esforços humanos, mas da fé em sua promessa e obediência à sua palavra. Noé creu na palavra do nosso Senhor, obedeceu às instruções divinas e sua família foi salva da destruição. Isso significa que a construção da arca, por ordem divina, foi um ato de fé inabalável de Noé. Inclusive, é interessante notar que Deus anunciou a Noé o que o mundo jamais havia visto. A ideia de um dilúvio que cobria toda a terra era algo, sem dúvida, completamente fora da compreensão dos contemporâneos de Noé. Porém, mesmo diante a um cenário, inédito, Noé escolheu crer e obedecer à palavra de Deus, ainda que isso parecesse absurdo aos olhos humanos. A obediência de Noé não foi possessiva, mas uma ação concreta de que demonstrou a sua confiança total a Deus. A fé bíblica e, portanto, não se resume apenas em uma crença intelectual, mas expressa em ação que reflete a confiança em Deus, a sua palavra. A família de Noé e a vida na arca. Noé entrou na arca com sua família e com os exemplares de animais. E o próprio Deus trancou a porta da arca. Porém, a vida na arca, sob condições adversas e incertas, certamente testou a fé e a resiliência de Noé e a sua família. Do lado de fora, o julgamento divino estava sendo derramado sobre o mundo. E do lado de dentro da arca, a família de Noé estava sendo desafiada a viver em meio às adversidades de um ambiente confinado, flutuando sobre as águas agitadas. É possível que os dias tenham se tomado praticamente extinto, misturando-se em uma continuidade de cuidados com os animais,
manutenção da arca e orações ao Senhor. O barulho incessante de chuva e o balançar constante da arca provavelmente não era deixar a sua família, a família de Noé, esquecer nem por um minuto do juízo divino que caíra sobre a terra. Então esse período de prova deve ter aprimorado a percepção de Noé e sua família quando a necessidade continuava, necessidade de confiança na providência de Deus e nas promessas de Deus para a sua família. Após o dilúvio, a Bíblia diz que quando as águas do dilúvio finalmente baixaram, a arca repousou sobre o monte Ararat, Gênesis 8:4. Então Noé e sua família tiveram de enfrentar o desafio de reconstruir suas vidas em um mundo dramático, transformado. A terra, que uma vez fora repleta de vida, agora se encontrava desolada e havia apenas silêncio. O juízo divino sobre a corrupção humana. No entanto, pela graça divina, a família de Noé havia sobrevivido a toda aquela destruição. Estava pronta para um novo começo. O primeiro ato de Noé, ao sair da arca, foi construir um altar ao Senhor e oferecer sacrifício como uma expressão de sua gratidão e adoração a Deus por sua salvação e misericórdia. Deus, em sua resposta à adoração de Noé, abençoou sua família e ordenou que ele se multiplicasse e povoasse novamente a terra, assim como havia sido ordenado originalmente a Adão e Eva no jardim do Éden. O Senhor também fez uma aliança, prometendo não mais destruir a vida como um dilúvio, e instruiu o arco nas nuvens como um sinal dessa aliança. Tudo isso foi mais prova da graça de Deus em sua relação com a criação. Apesar da persistência do pecado humano, depois a família de Noé deu origem a diferentes povos e nações. Os descendentes de Jafé deram origem aos povos indo-europeus, ocidentais e de Cã, em sua maior parte, são geralmente associados com a associação dos povos da África. E parte da Ásia, os descendentes de Sem foram ancestrais dos povos semitas, dentre os demais que estavam entre os hebreus.